Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Catalisa, o seu canal de Química. Meu nome é Bruno Lemos e hoje a gente vai resolver um exercício sobre estabilidade de compostos iônicos, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, o exercício é um exercício adaptado do livro do Cheng e ele pede, o exercício 9.23, para a gente indicar entre os pares a seguir aquele que apresenta a maior energia de rede. Então vamos lá. Primeiramente, o que seria essa energia de rede? A energia de rede seria a energia necessária para você fazer com que um molde desse composto iônico, você rompesse o retículo cristalino desse composto e obtivesse os átomos, o cátion e o ânion, isolados no estado gasoso. Por que a energia de rede é um indicativo da estabilidade do composto? Porque quanto maior for a energia necessária para romper o retículo cristalino, maior é a intensidade dessa força, dessa ligação iônica. E aí, mais estável é aquele composto iônico. Beleza? No nosso primeiro par aqui, a gente tem um duelo, entre aspas, entre o fluoreto de sódio com o óxido de magnésio. E analisando aí a relação entre eles, a gente vai tentar identificar qual que é aquele composto que apresenta a maior energia de rede. Lembrando que a energia de rede vai estar diretamente ligada com a força iônica, a força da ligação iônica, que nada mais é do que uma interação eletrostática, governada pela lei de Coulomb. E a força elétrica, ela depende de dois fatores predominantes. Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se a gente analisar aqui e comparar os metais, o sódio e o magnésio, eles estão no terceiro período aqui da tabela periódica. Então, eles têm tamanhos, raios atômicos relativamente parecidos, diferentes, mas não muito diferentes assim. E o oxigênio e o flúor, eles também estão no segundo período, ok? Estão próximos. Então, se a gente analisar em termos de tamanho desses elementos e, consequentemente, também dos seus cátions e ânions, esse tamanho, essa distância entre o cátion e o ânion não vai ser muito diferente assim. O que vai ser importante nesse caso, sem dúvida nenhuma, é o fator da carga. Isso porque, se a gente analisar a distribuição eletrônica desses elementos, ok? O sódio está na coluna 1A, tem um elétron no seu último nível preenchido, e a tendência do sódio é de perder esse elétron aqui para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre antecessor, o neônio. E quando ele fizer isso, ele vai ficar carregado positivamente em uma unidade. Quando eu comparo com o flúor, que está na coluna 7A, e portanto tem 7 elétrons no seu último nível de valência, a tendência é que o flúor complete o seu octeto, aceitando aqui mais um elétron no subnível P, e com isso completando também e adquirindo a configuração eletrônica exatamente do neônio quando ele fizer isso, ok? E eu vou ter a formação do ânion fluoreto. Então as cargas envolvidas no fluoreto de sódio são dois íons que têm carga, são monovalentes, ok? Carga positiva para o sódio, carga negativa para o fluoreto. O que muda do óxido de magnésio? É que o magnésio ele se encontra na coluna 2A e o oxigênio se encontra na coluna 6A. Portanto, respectivamente, eles vão ter no seu nível de valência, ok? 2 elétrons e 6 elétrons nos seus níveis de valência. Tranquilo, a tendência do magnésio é perder esses 2 elétrons do subnível 2s e com isso adquirir uma carga positiva, um cátion bivalente, carga 2+. E o oxigênio, para completar o octeto e adquirir a configuração eletrônica do gás nobre do neônio, a tendência dele também é de receber mais 2 elétrons no subnível P, ficando 2 vezes mais negativo, ok? Ficando negativo em 2 unidades a mais, 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Então repare aqui no caso que a carga dos íons envolvidos no óxido de magnésio, ela é 2 vezes maior do que a carga aqui no caso do fluoreto
de sódio, beleza? E como a força elétrica ainda depende do produto dessas cargas, eu vou ter aqui uma interação muito mais forte no óxido de magnésio, de ligação iônica, né, que a gente está pensando, do que no fluoreto de sódio. Portanto, a energia de rede do óxido de magnésio, ela sem dúvida, ela é superior à energia de rede, tá bom? Do fluoreto de sódio. Tranquilo? Então, o fator predominante nesse caso é o fator do produto das cargas dos íons envolvidos. No item 2, a gente tem aí um duelo também entre o fluoreto de lítio e o brometo de lítio. Então, reparem que o lítio, eu estou falando de um metal da coluna 1A, ele é comum nos dois compostos, a diferença vai estar no halogênio. Num caso eu tenho um fluoreto, no outro caso eu tenho um brometo. E aqui, embora eles tenham 7 elétrons no seu último nível e tenham tendência de receber mais um, adquirindo a carga menos 1 nos dois compostos, tá? Tanto o fluoreto quanto o brometo vão ter a carga menos 1 e o lítio a tendência de perder um elétron e ficar positivo. Repare que o produto das cargas ele não vai ser o fator predominante. O que vai ser predominante é sim a diferença entre o comprimento dessa ligação iônica. Repare que o brometo, o bromo, na verdade, ele se encontra aqui, ó, no quarto período, enquanto o flúor se encontra no segundo período da tabela periódica. Isso faz com que o átomo de bromo contenha aqueles últimos elétrons, né, que são os elétrons de valência, mais afastados do núcleo. E aí a interação entre o brometo e o lítio vai ser uma interação de comprimento maior. Se a gente analisar a relação da força elétrica, quanto maior for a distância, quanto maior for o comprimento dessa ligação, menor tende a ser a força. Portanto, é muito mais fácil romper as interações do brometo de lítio, porque a distância entre os íons é maior, do que do fluoreto de lítio. Nesse caso, quem vai ter a maior energia de rede e vai ser o composto mais estável é o fluoreto de lítio. A diferença não está nas cargas, e sim no tamanho aí da espécie aniônica. Beleza? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixa o like aí para fortalecer o canal. Dúvidas nos comentários e te vejo quando a entropia do universo estiver maior no próximo vídeo. Falou!